Então, vamos dar início aqui à nossa disciplina de processo de desenvolvimento de software. Essa disciplina, ela basicamente fala do processo unificado, ok? Então, eu vou falar muito sobre uma metodologia de desenvolvimento que é o RUP, tá? E aqui nessa aula eu vou falar um pouco sobre, dar uma introdução do que é o software, do que é software, falar um pouco do software e falar um pouco do processo de desenvolvimento, tá? Essa vai ser uma disciplina bem teórica, tá? Porque ela é basicamente só teoria, a gente não vai ter prática, basicamente. E vamos começar aqui, tá? Então, falar um pouco da introdução, né? E já na introdução eu faço uma pergunta, né? O que é um software? Essa disciplina é uma disciplina de terceiro período, se não me engano, e a esse ponto você já deve saber o que é um software, tá? Então, o que eu quero que você faça é que você pause o vídeo e se questione um pouco sobre o que você entende de software antes de eu dar a resposta, tá? Então, o que é um software? Pausa o vídeo agora, eu vou dar um tempinho aqui. Ok, então você já deve ter respondido o que é um software, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o software, ele é um produto lógico, tá? E ele é diferente de um programa, ok? Por quê? O programa, ele é feito para resolver um problema específico. Então, não há a ideia de a gente estar trabalhando com a necessidade do usuário, ok? Já o software, ele é algo voltado à necessidade do usuário. E ele é construído sobre uma gama de processos, ok? E o que é um processo? Processo é um conjunto de passos para resolver algo. Essa é uma definição bem safada mesmo do que é um processo, tá? Mas a ideia é essa. É que a gente tem um conjunto de passos bem definido para resolver alguma situação ou fazer alguma tarefa, ok? Então, o software, ele é construído sobre uma gama de processos e quanto mais bem definido esse processo, maior é a qualidade do software, ok? Vamos para a próxima pergunta. Qual a importância do software nos dias atuais, tá? Reflita um pouco, eu vou dar uma parada aqui. Refletiu? Então, qual a importância do software nos dias atuais? Se a gente for parar para pensar, a gente vê que o software ele é extremamente importante nos dias atuais, ok? Por quê? Porque hoje em dia é muito difícil a gente não ter algo que tenha software, ok? Então, até dentro da nossa casa, a gente já tem vários componentes, várias tecnologias que utilizam o software. A ideia é que com o passar dos anos, mais e mais, a gente vai depender de software, ok? Então, essa evolução do mundo, do cotidiano, ela nos torna muito dependentes do software e isso acarreta diretamente na nossa profissão, certo? Que é o que vem a próxima pergunta, né? E para nós, o cenário atual é bom ou ruim, ok? Então, se a gente for pensar, é excelente, porque é mais emprego para a gente, né? A gente tem aí software em todo lugar. Quanto mais software a gente precisa, mais mão de obra vai ser necessário, ok? Porém, existe um outro aspecto aí. Se a gente for pensar, esses softwares de hoje em dia estão ficando cada vez mais complexos e eles exigem cada vez mais de nós, ok? Capacitação, esse é um ambiente que evolui rápido demais. Então, o que você hoje tem como tecnologia inovadora, daqui a 2 anos já vai ser obsoleto, ok? Então, a gente já tem aí essa rotação de inovação muito alta, ok? E isso exige muito dos profissionais de TI, principalmente dos desenvolvedores, engenheiros de software, engenheiros de teste, ok? Então, é uma faca de dois gumes, é muito bom para nós, porém tem lá seus problemas, tá? Então, hoje em dia os softwares estão cada vez mais complexos e maiores, exigindo um esforço muito grande não só de desenvolvimento, mas de planejamento, ok? Essa complexidade ela tem levado a gente a utilizar muitas técnicas e tecnologias novas
E essa introdução de novas tecnologias também tem seus problemas, porque a gente não sabe o que é que vai efetivamente entrar no mercado como algo bom ou o que vai em pouco tempo se tornar obsoleto, tá? Então, ó, quando a gente pensa assim na complexidade do software, a gente pensa, a gente está chegando ao limite da nossa capacidade. Isso pode ou não ser verdade, né? Porque o software ele não tem limite, né? Quem limita o software é a máquina que o executa. Só que é o seguinte, essas máquinas estão cada vez mais poderosas, tá? E a gente tem várias técnicas de combinar conjuntos de máquinas para tornar o processamento mais e mais poderoso, tá? Hoje em dia a gente tem muito forte a ideia do Big Data, né, do processamento de grande quantidade de informação, e isso tem nos ajudado muito ao desenvolvimento. Então, com essa nova quantidade, com esse novo pensamento de desenvolvimento de tecnologia, a gente tem que começar a prestar atenção que muitas tecnologias vêm surgindo, tá? Então, a gente tem aí novas tecnologias de desenvolvimento vêm surgindo com o intuito de facilitar o trabalho dos desenvolvedores, ok? Então, a explosão de tecnologia realmente ajuda no desenvolvimento. Então, assim, todos os dias uma nova tecnologia surge de desenvolvimento, tá? E a gente está falando basicamente de frameworks, de plugins que surgem, tá? E por que que esses camaradas surgem? Porque os nossos softwares estão ficando cada vez mais complexos e fazer tudo do zero é muito complicado. Fazer tudo construir o que esses frameworks nos trazem de facilidade é muito complicado. Então a gente acaba fazendo uso desses componentes, desses frameworks, porque ele já tem grande parte do trabalho pronto. Só que é o seguinte, é muito difícil dizer qual dessas tecnologias ela efetivamente vai pegar e vai durar por muito tempo, tá? Porque, como eu falei para vocês, a sazonalidade, a rotação de tecnologia é muito grande. Novas tecnologias surgem para substituir outras tecnologias muito rapidamente, tá? E se a gente for ficar testando tecnologias nos nossos projetos, a gente vai ter rapidamente alguns projetos que se tornam obsoletos, tá? Enquanto outros permanecem, tá? Então, essa gama de tecnologias que surgem, elas podem até vir a atrapalhar a nossa vida, tá? Existe um conceito no desenvolvimento que a gente diz o seguinte, né? Você, quando desenvolve um software, esse software ele vai continuar na sua empresa ou com você dando manutenção ele durante muitos anos, tá? Ninguém compra um software para substituir ele no ano seguinte, tá? Então ele vai facilmente durar aí muitos anos em execução e durante esses anos você vai estar dando manutenção e ganhando com isso, tá? Então isso é uma coisa boa de quando a gente está trabalhando com software, ok? Então, uma coisa interessante é, se você testa muitas tecnologias e uma tecnologia dessa ela acaba se tornando obsoleta rápido, o que vai acontecer é, você vai ter que dar manutenção durante muito tempo e depois de algum tempo você não vai conseguir mais ter quem dê manutenção nessa tecnologia porque a tecnologia se tornou obsoleta, tá? Então, existe uma coisa boa em a gente estar utilizando esses frameworks, mas existe um lado muito ruim, certo? Então, você que for dono, quando for o dono da sua empresa, tem que tomar cuidado com a tecnologia que você está utilizando, porque você não vai deixar de usar ela durante muito tempo, tá? Então, às vezes as pessoas elas ficam muito interessadas numa tecnologia, mas é bom ir com calma, analisar bem o mercado, analisar bem a tecnologia para que você não caia no problema de estar utilizando uma tecnologia que rapidamente vai ser esquecida, ok? Então, o que é que torna um software complexo, tá? Se você me perguntar o que torna um software complexo, eu vou dizer que é requisito, ok? Então, assim, softwares são desenvolvidos para atender a necessidade dos clientes. Então, esse atendimento, né, dessas necessidades é o que torna um software complexo. Por quê? Uma das máximas do desenvolvimento é que o cliente geralmente não sabe o que quer, ok? Então, é muito difícil você chegar e desenvolver um sistema com requisitos que já sejam prontos e não mutáveis, ok? É muito difícil, isso é praticamente impossível. Então, não existe essa ideia de que você vai construir um sistema já com os requisitos prontos. Se isso existisse, a indústria de software seria tranquila.
não existiria a necessidade de tantos testes e tudo mais, porque os requisitos não mudam. Só que isso não é a realidade. A realidade é, os requisitos eles são variáveis. Então, se você acha que consegue obter requisitos, principalmente no sistema grande, que eles não vão mudar com o tempo, que eles não sejam dinâmicos, pode esquecer e deixar essa área, porque isso não vai acontecer, tá? Uma outra coisa que torna o software mais complexo é que os sistemas estão cada vez mais integrados, tá? Então, o nosso sistema ele tem que, além de atender a um conjunto de normas, é muito difícil um sistema trabalhar sozinho, ok? Então, quando você vai numa empresa, o seu sistema ele pode fazer parte de processos de outros sistemas, ok? Então, é muito difícil que a gente tenha um sistema único, que não converse com ninguém. Inclusive, muitas vezes os sistemas vão conversar com sistemas antigos que não têm uma boa interface, tá? De comunicação. Então, isso torna o desenvolvimento de software muito complexo, tá? Processam cada vez mais informações, tá? Então, a ideia do Big Data, como eu falei, né, da ciência de dados, ela está cada vez mais forte. E é muito difícil você não ter sistemas com base de dados gigantescas, tá? Então, o seu sistema ele tem que ser capaz de processar isso e tem que ser eficiente, ok? Então, isso tem tornado cada vez, tem sido uma máxima no desenvolvimento e desenvolver esses sistemas tem se tornado cada vez mais difícil, tá? E requisitos de sistemas são cada vez mais dinâmicos. Então, como eu falei, é muito fácil um requisito mudar porque o mundo muda e o mundo muda cada vez mais rápido. E a tendência é que o requisito que você pega no ano passado, ele já deixe de ser verdade no ano seguinte, tá? Porque a gente tem um conjunto de inovações, um conjunto de mudanças no mundo, em questão de mundo mesmo, que torna esses requisitos cada vez mais dinâmicos. E isso é muito complexo, muito difícil de resolver. E é preciso ter uma gerência boa de requisitos para você não acabar se tornando obsoleto antes do tempo, tá? Então, diante da dependência por sistema, construir software com qualidade torna-se cada vez mais necessário, tá? Então, um dos principais parâmetros de qualidade de um software é o processo utilizado na sua concepção. Então, assim, como é que a gente define que um software é de qualidade? A gente não pode simplesmente pegar um software, olhar um código-fonte e achar que a gente vai deduzir que o software tem qualidade. Isso não existe, tá? Então, para o CMMI, por exemplo, que é uma certificação que se dá para a equipe de desenvolvimento de software, o software de qualidade é aquele que é desenvolvido sob uma gama de processos bem definidos e gerenciados, tá? E quando a gente fala de processo bem definido, existem duas nuances aí, tá? Primeiro, processo bem definido é aquele que é bem documentado, é aquele que é a gente sabe o porquê de cada tarefa, ele é bem evoluído, certo? E ele é bem gerenciado quando ele é bem cumprido, certo? Então, um processo, quando a gente diz que um processo um processo é fraco, é aquele processo que facilmente ele é burlado, certo? Então, por exemplo, o desenvolvedor tem que seguir um processo, mas ele acha isso chato e ele vai lá e faz do jeito dele. Então, isso é um processo fracamente definido que vai gerar muitos problemas no futuro, tá? Então, hoje em dia, um produto, um processo, um sistema, ele é de qualidade quando ele é definido dentro de um processo de qualidade. Então, para você ver a importância do processo, existem lanchonetes aí que tem uma rede mundial, né, de lanchonetes, ou redes mundiais de lanchonetes, que eles seguem, eles usam esse conceito de processo tão a fundo, tão bem, que se você for comer um hambúrguer aqui no Brasil e outro lá na China, ele vai ter o mesmo gosto, porque ele segue o mesmo processo. Não só da fabricação do hambúrguer, mas todo o processo gerencial por trás, tá? Então essa é a importância do processo no mundo hoje, ok? E o desenvolvimento de software não é diferente, tá? Então se a sua empresa, a empresa que você trabalha, a empresa que você é dono, ela não tem uma boa gama de processos, então dificilmente o software que ela produz é de qualidade, tá? E quanto melhor o processo, né, mais caro é o desenvolvimento do sistema, com relação não só ao desenvolvimento, mas a quem paga no final, tá? Porque para seguir processo de desenvolvimento, para ter um software de qualidade, existe um custo associado também, tá? Então vamos lá.
Vamos falar sobre as principais falhas do desenvolvimento, tá? Então, diferentes projetos falham de diferentes formas, tá? Existem algumas causas de problemas que são recorrentes em alguns projetos, tá? Principalmente essa principal falha, que é a imprecisão das necessidades do usuário final, ok? Essa é, de fato, a causa mais provável de falha de sistema, tá? Então, a inabilidade de gerenciar requisitos variáveis. Então, se a empresa ela não tem essa capacidade de verificar os requisitos e se adaptar a esses requisitos que são variáveis, ou montar o seu sistema de acordo de tal forma que ele seja resiliente à variação dos requisitos, tá? Então, você já é uma empresa que vai produzir softwares de péssima qualidade, ok? Módulos que não se ajustam, problema de arquitetura, ou seja, falta de planejamento antes do início do software. A gente está falando aqui de software de grande porte, tá? Um software de pequeno e médio porte, ele é fácil de redefinir uma arquitetura, ok? Porém, um software grande, de maior porte, se a gente não tem uma boa definição de arquitetura, uma arquitetura que seja resiliente, a gente vai ter problemas no futuro, certo? Porque os módulos eles vão começar a não se ajustar com o tempo. E isso vai gerar problemas no produto final, ok? Então, é muito importante que, antes da definição de qualquer projeto, que se tenha uma boa arquitetura, se defina uma boa arquitetura do sistema, para que os módulos eles possam se ajustar e serem adaptáveis, ok? Então, software de difícil manutenabilidade e extensibilidade, ok? Quando o software ele não segue um conjunto de processos, o que a gente vai ter é um software de difícil manutenabilidade. Então, isso acontece por quê? No início, nos primórdios do software, a gente não tinha processo de desenvolvimento. O que acontecia cada desenvolvedor produzia o software do jeito que queria, certo? Só que o que acontece? Quando a gente não tem uma documentação, quando a gente não tem um padrão de desenvolvimento, o que vai acontecer quando esse camarada deixar de trabalhar nesse software e outra pessoa for pegar o software para dar uma manutenção, o que vai acontecer é que ele não vai saber que danado é aquele código, tá? Nós mesmos, quando pegamos um projeto que nós desenvolvemos há um mês atrás, ficamos meio com o pé atrás porque a gente não consegue entender o que fez. Imagina você pegar o código de outra pessoa, né? Um sistema grande com código feito por outra pessoa, tá? Isso não só dificulta dar manutenção nesse código, como também aumentar, colocar novas funcionalidades nele, tá? Que é a extensibilidade, tá? Então, quando não se tem um processo de desenvolvimento, isso acontece na maioria das vezes. E eu já vi casos de empresas que faliram por causa disso, porque não eram capazes de manter códigos de desenvolvedores que eles já tinham demitido, ok? Já tinham saído da empresa. Então, esse é um dos problemas graves que ele só pode ser resolvido com um bom processo de desenvolvimento, tá? Descoberta tardia do problema de projeto, tá? Ele também é uma falha. Às vezes a gente não testa o nosso próprio projeto, e o que acontece é que quando esse projeto ele chega no desenvolvimento, quando ele está em produção já, ou quando ele já está rodando no lado do cliente, esses problemas vão surgir, e aí é onde vai estar o maior problema, porque quando ele já está sendo executado e um problema de projeto surge, então algo muito pior está acontecendo, e isso pode gerar até problemas do lado do cliente. Esse é o pior tipo de falha que existe, ok? Baixa qualidade do software, o software desenvolvido com processos quebrados de desenvolvimento, tá? Isso também causa falhas no desenvolvimento, falha de projeto e tudo mais, tá? Desempenho inaceitável do software, então quando o software ele não é devidamente testado, ele tem uma falha de desempenho. Eu já vi casos em sistemas que demoram dias para gerar relatório, isso é inaceitável, principalmente quando você tem um sistema com uma base de dados pequena, né? Um software hoje com base de dados grande, ele não deve ter esse problema de demorar tanto para gerar um relatório ou fazer qualquer cálculo. Isso é inaceitável, ok? Falta de organização dos recursos humanos, tá? Também é um problema quando a gente não tem uma boa gerência de recursos humanos, quando um líder de equipe ele é omisso, ou quando um líder de equipe ele não sabe fazer o trabalho dele, ok?
E a gente também tem questão de gerência de configuração fraca. Hoje em dia é muito difícil a gente ter um software desenvolvido por uma pessoa, software desenvolvido por várias pessoas desempenhando papéis diferentes. Então, quando a gente tem uma gerência de configuração fraca, o que vai acontecer é que cada equipe não vai saber como desenvolver e a gente não vai ter uma boa integração desse sistema, tá? E processos quebrados e fracamente definidos. Lembra que eu falei do que são os processos fracamente definidos? São aqueles que efetivamente causam problema no desenvolvimento, certo? Então, são aqueles processos que não são, certo? São aqueles processos que podem ser facilmente burlados, que não são definitivamente seguidos. São aqueles processos que são definidos de forma aleatória, sem um histórico, sem saber o porquê que aquela tarefa existe ou sem saber qual é o objetivo daquela tarefa, ok? Dentro de um processo. E no fim das contas, cada um faz do jeito que quer e não há, por exemplo, um controle de como esse processo está sendo desenvolvido, tá? Então isso é uma dos problemas mais recorrentes do desenvolvimento. Então pequenas equipes pequenas ou equipes de empresas menores, elas costumam ter esse tipo de falha, ok? Que acaba gerando muitos problemas de desenvolvimento. Então, conhecer as causas das principais falhas de um projeto não resolve o problema, tá? Então, se detectar de forma tardia uma imperfeição no projeto, significa que o problema é maior do que imaginamos. É assim, digamos que a gente tenha o projeto, a gente sabe quais são as principais falhas do projeto, a gente tenta mitigar, mas aí a gente vai descobrir um problema de projeto lá na frente. Se isso acontece, tenha certeza, o nosso processo ele é pobre, certo? Nosso processo ele é pobre. Por quê? A gente não conseguiu definir, não conseguiu encontrar esse problema a tempo hábil de fazer alguma coisa. Então isso significa que a gente está longe de ter um bom processo, ok? Porque um bom processo é aquele que identifica problemas de projeto rápido, certo? Então a gente não deu a devida atenção às partes iniciais do projeto, certo? E o que aconteceu é que a gente acabou encontrando problemas de forma muito tardia, certo? Porque o nosso processo ele é fraco. Então, outras causas de falha de projeto, que causam falha em projeto, né? Gerenciamento especial dos requisitos. As equipes de desenvolvimento não estão conseguindo gerenciar mudanças de requisitos, né? Comunicação ambígua e imprecisa, quando a gente tem uma falha de comunicação, documentos excessivos ou documentos mal formatados, não rastreabilidade dos documentos, e isso causa também ambiguidade. É por isso que em metodologias ágeis, hoje em dia, existe existe um processo de documentação de requisitos que é bem conhecido, bem definido, para evitar que haja ambiguidade e imprecisão na hora da definição dos requisitos e da comunicação desses requisitos de código, tá? Arquiteturas frágeis, que são aquelas que são mal desenvolvidas. Em um sistema maior, é preciso que haja um arquiteto de software, um arquiteto de sistema, que ele que é o responsável por pegar os objetivos do sistema e tratar essas arquiteturas, tá? Para que elas não fiquem quebradas, ok? Então, em um sistema de uma equipe que tem um processo fraco, a arquitetura ela é feita baseado em projetos anteriores, não levando em conta a especificidade do projeto atual, e aí vai gerar graves problemas de arquitetura, porque quando a gente estiver lá na frente desenvolvendo, esses problemas vão surgir, esses modos que não vão se comunicar, e isso gerará problemas, tá? Complexidade subjugada. Às vezes um problema que parece ser fácil, ele não é fácil e a gente simplesmente não consegue detectar isso por achar que o problema é fácil, ok? É simples. E isso gera muitos problemas no desenvolvimento no futuro, tá? Inconsistências não detectadas em requisitos, construção e implementação, tá? Também são problemas graves de desenvolvimento, ok? Teste suficiente, né? O teste hoje ele é feito por uma equipe separada que tem um próprio gerente, um gerente de teste. Então, o teste ele tem que ser bem complexo, tá? Então, ele
consome grande parte do orçamento de um projeto e a gente precisa de teste para poder encontrar as falhas o mais cedo possível. Por quê? Um problema que ele é encontrado tardiamente, ele pode custar 100 vezes, 1000 vezes mais do que quando ele é encontrado na fase de desenvolvimento, tá? E na fase específica do desenvolvimento, ok? Então, quando a gente faz o teste e corrige um problema o mais cedo possível, maior será a eficiência do nosso projeto, tá? Então, avaliação subjetiva do status do projeto, em equipes que têm processo quebrado ou fraco, a equipe ela em si, ela basicamente vê o status do projeto de acordo com as funcionalidades que são desenvolvidas. E isso é um erro, porque a gente acaba não sabendo em que nível de desenvolvimento a gente está. Então, não é só uma questão de olhar a quantidade de funcionalidades que foram desenvolvidas, mas questões como quantidade de falhas que foram encontradas, quantidade de falhas que foram corrigidas e assim por diante, tá? Deficiência para risco de ataque é propagação de mudança incontrolada, certo? Então, quando a gente não tem uma boa gerência de configuração, o que vai acontecer é que uma mudança ela vai gerar uma cadeia de mudanças que, se ela não for bem controlada, vai acabar levando o sistema como um todo. E é assim, às vezes um problema, quando ele é corrigido, ele gera 10 outros problemas, porque a gente já tinha um software de desenvolvimento, a gente já tinha grande parte desenvolvida e a correção de um problema pode acarretar na modificação de outros componentes, tá? E isso vai gerar e assim por diante. E aí, se você não tem um sistema bem definido, uma boa gerência de configuração, o que vai acontecer é que a gente vai passar tanto tempo resolvendo problemas gerados por outros problemas que a gente não vai mais conseguir desenvolver e aí esse sistema vai ser simplesmente abandonado, ok? Então, se resolvermos essas causas de problema, estaremos mais próximos de criar e manter um software de qualidade de maneira repetitiva e previsível, ok? Então, assim, o vídeo já está ficando bem extenso, né? Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente continua com as boas práticas no desenvolvimento de software, tá? E termina essa primeira aula da nossa disciplina de PDS. Então, fico por aqui e até o próximo vídeo.